Your heart is talking. O seu coração está falando. Are you listening? Você está ouvindo o que ele tem para dizer? You know the feeling. Você sabe que sentimento que é esse? There is an ache in your heart. Existe algo latejando no seu coração. You can't explain. Tem algo que é algo que você não pode explicar. You long for a deeper relationship. Você realmente anseia por um relacionamento mais profundo. You search for meaningful connections. Você procura por conexões que tenham valor. Sometimes you don't feel lovable and loved. Às vezes você não se sente amável nem amado. Why? Por quê? What you believe to be true Aquilo que você crê que seja verdade is true to you, é de verdade para você, even if it is a lie. mesmo que isso é uma mentira. In other words, Em outras palavras, the lies you believe as mentiras que você acredita are true to you, são verdades para você, even though they are lies, mesmo que elas são mentiras. and they poison the place E essas mentiras envenenam o lugar where love longs to reside. onde o amor pretende habitar. God doesn't love you. Deus não te ama, You are unworthy of God's love. você não é digno do amor de Deus. These are lies Essas são mentiras that you believe que você crê from the father of lies do pai da mentira, that feed into your childhood emotional woundedness. que isso alimenta desde a sua infância. They need to be brought E essas coisas precisam ser levadas into the light até a luz, from the darkness tiradas das trevas, to reveal the truth para revelar a verdade which is in the love of God. que está no amor de Deus. First, let me tell you about myself and my ministry. Primeiramente, queria falar para vocês sobre mim mesmo e meu ministério. I was born in 1945, Eu nasci em 1945, 3 months after my dad was killed in World War II. nasci 3 meses depois que meu pai morrer na Segunda Guerra Mundial. Is there anyone here that's good in mathematics? Tem alguém aqui que está fazendo a matemática da minha idade? Well, if you are, then you have done a quick calculation in your mind Então, se você o fez, você fez um cálculo bem rápido na sua mente, and have come to the conclusion chegou até a conclusão that I am ancient. que eu sou bem velho. From 1950 to 1955, Desde 1950 até 1955, my mother was afflicted with cancer a minha mãe foi afligida com câncer. and lost that battle in 1955. E em 1955 ela perdeu essa batalha. I was 10 years old. Eu tinha 10 anos de idade. For many years of my life, Por muitos anos da minha vida, my childhood emotional wounds os meus machucados da infância led me down the path of promiscuity, me levaram ao caminho da promiscuidade, alcoholism, ao alcoolismo and hell. e ao inferno. In 1989, Em 1989, I was unemployed, eu estava desempregado, almost homeless in Miami, Florida, quase sem teto, em Miami, na Flórida, an alcoholic, alcoólatra and looking for a highway bridge to live under. e procurando por uma ponte para que eu pudesse morar debaixo dela. In the United States, Nos Estados Unidos, the bridges are constructed as pontes elas são construídas with ledges underneath them, com lajes debaixo delas. and that's where the homeless sleep. E muitas vezes é ali que os sem-tetos dormem. I actually had one picked out. E eu já tinha uma dessas escolhidas para mim. However, Contudo, I went to a conference and received prayer. eu fui até uma conferência e eu recebi oração. I said to God, E eu disse para Deus, Lord, if you truly exist, give me a sign. Senhor, se o Senhor verdadeiramente existe, me dê um sinal. Father God Deus Pai, downloaded his love Ele fez um download do amor dele into me, para dentro de mim. and I experienced more love E eu experimentei mais amor than I have ever experienced in my whole life. que eu já havia experimentado na minha vida toda. The power of his love shook me to the core. O poder do amor de Deus, ele me chacoalhou até a minha essência.
Then in 1995, E então, em 1995, God awoke me in the middle of the night, Deus me despertou no meio da noite. and I heard his audible voice say, E eu pude ouvir a voz dele audivelmente, Ah. dizendo para mim, I am calling you into healing ministry. eu estou te chamando para o Ministério de Cura. In 2005, Em 2005, I established our nonprofit eu estabeleci o nosso, cross-denominational organization nós começamos o nosso ministério que não visa lucro, uma ONG. Carolinas Ecumenical Healing Ministries. O nome do ministério é o Ministério de Cura Ecumênica das Carolinas. My mission is to lead people like you A minha missão é para levar pessoas como vocês to intimacy à intimidade with the fathering heart of God com o Pai e o coração do Pai, through His love, através do amor dele, to help you arrive to a place in your hearts para ajudar vocês a chegar num lugar no seu coração, where you can receive onde você possa receber and experience e experimentar the love Father God has for you. o amor que Deus Pai tem por você. I am also an author and publisher of 3 books Eu também sou autor e publiquei 3 livros with that goal. com esse objetivo. The Father's love O amor do Pai. is what I want to talk to you about today. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Okay? Ok? So what was it like to be in the garden with God? Como será que era estar ali no jardim do Éden com Deus? There was an incredible agape love of the Father for His children. Existia ali amor ágape incrível da parte de Deus para com seus filhos ali. And an incredible love for the children for the Father. E amor incrível por parte dos filhos para com o Pai. There was no fear, Ali não havia medo, no shame, não havia vergonha, no rejection, não havia rejeição, no feelings of abandonment, não tinha sentimentos de abandono, no feelings of being unloved and unwanted, não tinha sentimentos de que não era amado e que não era querido, no sadness, não havia tristeza, no loneliness, não havia solidão, and no disease. e não havia nenhuma enfermidade. There was unconditional love, Ali havia o amor incondicional, total peace, a paz total, absolute safety, uma segurança absoluta, absolute confidence, uma confiança absoluta, absolute joy, alegria absoluta and perfection beyond understanding. e uma perfeição que nós nem podemos entender. Separated from personal intimacy with God's agape love, Quando separados dessa intimidade do amor de Deus, created incredible sorrow and pain. isso criou muita tristeza e muita dor. Out of the Father's intense love for them, out of the Father's intense love for Adam and Eve, Desse amor que Deus tinha, esse amor intenso que Ele tinha por Adão e Eva, God cast them out of the garden Ele retirou Adão e Eva ali do jardim, for their own good and protection. para o bem deles e para a proteção deles. Yet, Porém, they still would have experienced eles ainda assim experimentariam the emotion of a broken heart, a emoção de um coração partido, more painful mais doloroso than any human being has ever known. que qualquer outro ser humano já pode ter experimentado. Paradise was now lost. Agora o paraíso estava perdido. The flow of God's perfect love broken. O fluir do amor perfeito de Deus agora estava quebrado. Disease entered. As enfermidades entraram. Fear and shame came into the world, O medo e a vergonha entraram no mundo, along with abandonment junto com o abandono and rejection. e a rejeição. Also loneliness, Também a solidão, sorrow, as tristezas, as dores, outcast, isolados, Casting jogados out. para fora, mistrust, falta de confiança and all other emotions of being an orphan and fatherless. e todas as outras emoções de ser um órfão sem pai. God sent prophets and poets Deus enviou profetas e
poetas, to communicate his heart of forgiveness para comunicar o coração dele de perdão, and love through his mercy to his people. de amor e de perdão e misericórdia para com seu povo. That was completed when he sent his son, Isso foi completo quando ele enviou seu próprio filho, who would reveal the heart que revelaria o coração of a loving father to the lost world. de pai amoroso para com o mundo perdido. He wanted his children back Deus queria os seus filhos de volta, into a loving relationship, intimate relationship. de volta a um relacionamento íntimo com ele. However, Contudo, unforgiveness in our hearts a falta de perdão nos nossos corações can block us from receiving pode nos impedir de receber the Father's love. o amor do Pai. So let us first talk about forgiveness. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre perdão. Forgiveness is a decision and not an emotion. Perdão é uma decisão e não uma emoção. Forgiveness begins by admitting you have been offended. Perdão começa com reconhecer que você foi ofendido. Forgiveness does not remove or delete offenses from our lives. O perdão ela não elimina as ofensas das nossas vidas. Forgiveness will not erase your memory of the offense. Perdão ele não vai apagar essa ofensa da sua memória. What forgiveness does is to remove the power of that memory over your life. Agora, o que o perdão faz, ele elimina o poder dessa memória na sua vida. Forgiveness does not declare that what the offenders did is now okay. O perdão não declara que aquilo que as pessoas erraram com você agora está bem. Every wrong produces an indebtedness that we feel, a debt. Toda ofensa, ela produz uma dívida que nós sentimos. Have you ever heard someone say, Você já ouviu alguma pessoa dizendo, "You owe me an apology"? você deve se desculpar comigo. If I offend you, Se eu te ofender, then I have created a debt, então eu criei uma dívida and I am obligated to pay. e que eu sou obrigado a pagar. Forgiveness means O perdão significa that you must release what you are owed, que você deve liberar aquilo que você deveria receber como pagamento de dívida. Forgiveness acknowledges the debt, O perdão ele reconhece que essa dívida, but you are choosing to cancel it. que você está decidindo cancelar essa dívida. Forgiveness means that you are releasing the offender Perdão significa que você está liberando o ofensor into the care of Jesus, aos cuidados de Jesus, who is our just judge and our defender. que é o nosso defensor e o nosso juiz justo. When we hang on to the offense Quando nós nos prendemos a essas ofensas and refuse to release it, e nós nos negamos a liberar o perdão, we are deciding that we want to stand nós estamos declarando que estamos permanecendo in God's place no lugar de Deus, and take our own revenge tomar a nossa própria vingança, rather than let God, ao invés de deixar que Deus, our just judge, do it. o nosso justo juízo, faça por nós. Genuine forgiveness Perdão genuíno recognizes that we do not have the right reconhece que nós não temos o direito to become the enforcers of justice, de nos tornarmos os enforçadores da justiça, to render justice to the offender. de render e de pagar a justiça para aquela pessoa que It would have to pass through us first, isso então teria que passar através de nós. since we are standing between God and the offender. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos entre Deus e aquele ofensor. We position ourselves right in the middle of God's line of sight, Nós nos colocamos bem no meio do ponto de visão de Deus para aquela situação. standing between Him and the offender. Como nos colocando entre Deus e o ofensor. For God to have access to the offender, Para que Deus possa ter acesso à pessoa que te ofendeu, to bring about justice, para que Ele possa trazer justiça, we must release the offender nós precisamos liberar aquele ofensor and the offense out of our hands e é tirar essa ofensa das nossas mãos and into the hands of e God. colocá-las nas mãos de Deus.
our perfect and holy judge. o nosso perfeito e santo juiz. Now listen carefully to this. Agora preste bastante atenção a isso. Your offender A pessoa que te ofendeu still has power over you ainda tem poder sobre a sua vida, until you forgive. até que você o perdoe. That ought to irritate you, if nothing else. Isso aí pode te irritar bastante, né? You could be sitting around Você pode estar aí sentado, as angry as you can be, bravo da maneira que você pode estar se sentindo, thinking that as long as you do not forgive, pensando que até o ponto que você perdoar, you are punishing your offender. que você está punindo a pessoa que te ofendeu. While in the meantime, Mas enquanto isso, your offender can be going about activities of their daily routine. Your offender could be going about daily routine activities, a pessoa que te ofendeu, ela pode estar vivendo a vida dela normalmente, enjoying themselves, até curtindo a sua própria vida, not even thinking about you, nem pensando em você, not concerned about you, nem preocupada com você, and going on with life. simplesmente continuando com a própria vida. But no, you are punishing them. Não, mas você pensa que você está os punindo quando não perdoa. Who is really getting punished? Quem que realmente está sendo punido quando não perdoa? This is very important. Isso é muito importante. Where there is a shoot, like a shoot, like from a plant. Where there's a shoot, there's a root. What does that mean? That means that. Oh, good. That's an expression, right? When you have an emotional wound, that is the shoot, and there is a root. Ok. Então, o que ele quer dizer é uma expressão em inglês que significa quando tem uma planta na superfície, é porque ali também tem uma raiz por baixo da terra. Hurt people As pessoas que estão machucadas, hurt people. as pessoas que estão machucadas, Wounded people as pessoas que estão feridas, wound people. elas ferem as outras pessoas. In the Lord's Prayer, we pray, Na oração que Deus nos ensinou, nós oramos: and forgive us our trespasses, perdoe as nossas ofensas, as we forgive those assim como nós perdoamos aqueles who trespass against que us. têm nos ofendido. We are praying that God will forgive us Nós oramos que Deus vai nos perdoar in equal measure na medida igual as we forgive. que nós também perdoamos. How's that working for you, church? Como que isso tem funcionado para você, igreja? That didn't work. If we forgive others, Se nós perdoarmos outras pessoas, is God going to forgive us? será que Deus vai perdoar a nós também? Matthew 6, Mateus capítulo 6, verse 14 through 15. versículo 14 e 15. For if you forgive other people Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, when they sin against you, quando eles pecam contra você, your heavenly Father o Pai Celestial will also forgive you. também vai perdoar você. But if you do not forgive others their sins, Mas se não perdoarem uns aos outros, your Father will not forgive your sins. o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mark 11:26. Marcos, capítulo 11, versículo 26. But if you do not forgive, Mas se vocês não perdoarem, neither will your Father, também o seu Pai, who is in heaven, que está no céu, forgive your transgressions. não perdoará os seus pecados. The result of forgiveness O resultado do perdão is the freedom to pursue é a liberdade de ir atrás the purposes of God for your life. dos propósitos de Deus para a sua vida. Unforgiveness A falta de perdão hinders God's destiny for your life. impede o destino de Deus de se cumprir na sua vida. It clouds your motives. Clouds. Isso embaça as suas motivações, os seus motivos. It pollutes your purpose. Isso polui o seu propósito. It tempts us to deviate from our course. Isso nos
tenta desviar do nosso caminho. When unforgiveness is present, Quando existe a falta de perdão, we find ourselves weighed down nós nos encontramos pesados and easily worn out. e facilmente nos cansamos. When we have a heart that is willing to forgive, Quando temos um coração que está totalmente aberto para o perdão, then the weights that hinder us are gone. então esses fardos que nos impedem de caminhar, eles são removidos. When we do not forgive, Quando nós não perdoamos, we shut off the flow nós impedimos o fluir of God's grace in our da lives. graça de Deus nas nossas vidas. As a result, E o resultado, spiritual, espiritualmente, emotional, emocionalmente and possibly even physical diseases e muitas vezes até doenças no físico, are given permission to operate in us. tem a permissão de agir nas nossas vidas pela falta de perdão. Unforgiveness A falta de perdão can block physical, inner, and emotional healing from God's love. pode impedir, a cura física, do interior e emocional que Deus tem para as nossas vidas. When I was in Uberlândia in 2010, Quando eu estive aqui em Uberlândia em 2010, I prayed with a terminally ill man. eu orei com esse senhor que estava sofrendo de uma doença terminal. This happened over at Shalom. Isso aconteceu aqui na Shalom mesmo. His son told me O filho dele me disse his father had diverticulitis, que o pai dele tinha diverticulite, kidney problems, problema nos rins, liver problems, problema no fígado and excruciating pain. e uma dor agonizante. The doctors didn't know what was wrong with him. Os médicos não sabiam o que estava de errado com ele. I prayed with him several times Eu orei com este homem várias vezes for healing, pela cura, but nothing happened. mas nada aconteceu. I asked him if he had any unforgiveness in his heart. Então eu perguntei para ele se ele tinha alguma falta de perdão no coração He dele. said his wife had died days earlier, Ele disse que a esposa dele havia morrido dias antes and he couldn't forgive God e ele não conseguia perdoar a Deus or his wife ou a sua própria esposa for dying. por ter morrido. He also could not ask her for her forgiveness. E ele também não conseguia pedir a ela por perdão. We asked him if he knew Jesus. Nós perguntamos a ele se ele conhecia Jesus. He said no. Ele disse não. We led him to accept Jesus Christ as his Lord and Savior, Então nós os ajudamos e levamos a ele a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, to forgive his wife, para que ele também pudesse perdoar a sua esposa, to receive God's forgiveness que ele pudesse receber o perdão da parte de Deus, by his love through Jesus Christ. através do amor dele em Jesus Cristo. All his pain disappeared. Logo depois, toda a dor dele desapareceu. Childhood emotional wounds As nossas feridas emocionais da nossa infância, mold us into the adults we become. isso nos molda, nos forma, isso estabelece os adultos que nós vamos ser. Like molding a pot of clay. Isso, tipo como se estivesse formando mesmo quem nós seremos. Essas emoções nos definem. But it molds our personality Isso também constrói a nossa personalidade. and what we become in the E future. isso define aquilo que nós somos e seremos no futuro. Maybe you had an absent father, as I did when you were a child. Talvez você teve um pai ausente, como eu tive quando criança. Or maybe your father was physically present but emotionally absent. Mas talvez o seu pai era fisicamente presente, mas emocionalmente não disponível. Maybe you were emotionally and or physically abused Talvez você foi emocionalmente, talvez até fisicamente abusado by your father and or your mother. pelo seu pai e ou pela sua mãe. Maybe you were an unwanted child Talvez você foi uma criança não querida, or not the gender your parents wanted. ou talvez não foi do sexo que os seus pais queriam que você fosse. Maybe you have been sexually abused, Talvez você foi sexualmente abusado. experienced a violent or traumatic event in your life, Talvez experimentou eventos traumáticos na sua vida. or have had emotional wounds inflicted upon you by others. Ou talvez teve feridas emocionais afligidas sobre a sua vida por outras pessoas. Saved Christians Cristãos que são salvos, can have unhealed childhood emotional wounds. eles podem ter
machucados, coisas da infância que ainda não foram tratadas. Being saved does not heal the wounds. Ser salvo não sara as suas feridas emocionais. Being born again removes our sins Nascer de novo remove todos os nossos pecados. from us and brings us into the kingdom. E tira todo o pecado e nos leva para dentro do reino dos céus. But it does not mean that we know the Father Mas isso não significa que nós conhecemos Deus unless we are fathered. até que nós recebamos o Until- carinho do Pai. Until God Até que Deus becomes a father to us. se torne um Deus para nós. It is all about an intimate relationship with Father God. Tudo na nossa vida depende de um relacionamento íntimo com Deus Pai. If you are uncomfortable with love, Se você fica desconcertado com o amor, you are uncomfortable with yourself. você fica desconcertado com você mesmo. If you are uncomfortable with yourself, Se você fica desconfortável com você mesmo, you are uncomfortable with others. você fica desconfortável com a presença de outras pessoas. If you do not believe that you are lovable, Se você não crê que você pode ser amado, you may find it difficult to receive God's love. talvez você ache difícil receber o amor de Deus. In addition, E mais, it may be difficult for you to enjoy healthy relationships pode ser difícil para você ter um prazer com relacionamentos with others com outras pessoas if you see yourself differently from the way God sees you. se você se enxerga de uma maneira diferente daquilo que Deus te enxerga. How much does God love us? Qual que é a proporção que Deus nos ama? God's love is beyond all human understanding. O amor de Deus é maior do que o nosso entendimento humano. You are God's happy thoughts. Vocês são os pensamentos felizes de Deus. John chapter 16, verse 27. João capítulo 16, versículo 27. For the Father himself loves you, Pois o próprio Pai vos ama, because you have loved me, porquanto vocês me amaram and have believed that I came forth from the Father. e creram que eu vim de Deus. When God created man and woman, Quando Deus criou o homem e a mulher, he looked at his creation Ele olhou para essa criação que Ele fez and said, e disse, "It is good." é bom. You were created in love, Vocês foram todos criados em amor, for love, para o amor, so that God could love you, para que Deus pudesse amar and you could love God. para que você também pudesse amar Deus. God sings over you. Sings, canta. Deus canta, né, God. por você. God is so happy in love with Deus está tão feliz com esse amor which he gives to his people para que Ele compartilha com o seu povo, that he breaks his eternal silence. que Ele quebra o seu silêncio interno And sun e até o sol and moon e a lua and e stars as estrelas are astonished ficam maravilhadas to hear God chanting a hymn of joy. de ouvir Deus cantando uma canção de alegria. Zephaniah Lá em chapter 3, Zephaniah, verse 17. Or you can just translate what I'm saying. Zephaniah chapter 3. Sofonias, lá em Sofonias 3:17, Zephaniah chapter 3 verse 17 says, diz assim: "The Lord will take great delight in you. o Senhor terá grande prazer em você. He will quiet you with his love. Ele irá fazer que você descanse no seu silêncio. He will rejoice over you no with seu amor, singing." desculpa. E ele regozijará sobre a sua vida com canções. Romans Romanos, chapter 5 capítulo 5, verse 8. versículo 8. But God demonstrates his love Mas Deus demonstra seu amor for us in this: por nós. while we were still sinners, Enquanto ainda éramos pecadores, Christ died for us. Cristo morreu em nosso lugar.
John chapter 3 verse 16, João 3,16. which you probably know very well. Vocês provavelmente conhecem muito bem. For God so loved the world Deus amou o mundo de tal maneira that he gave his one and only que Son, Ele entregou o seu próprio Filho, that who believes in him para que todo aquele que nele crê shall not perish, não pereça, but have eternal life. mas tenha a vida eterna. In my recent studies for ministry, Nos meus estudos recentes, the Lord has showed me o Senhor me mostrou from a new understanding Ele me mostrou novo entendimento about this verse. sobre esse versículo. In other words, Em outras palavras, God loved his Son so much Deus amou o seu próprio Filho tanto that he was willing to sacrifice his Son que ele foi capaz de sacrificar o seu Filho because of the love he has por causa do amor que Ele for tem you and you and you and you. por você, por você, por você e por você. Through his love, Através do amor do Pai, he gave his only Son Ele entregou o seu próprio Filho to pay our sin debt para pagar a nossa dívida, a dívida do pecado, and forgive us our sins e para perdoar os nossos pecados and transgressions. e as nossas transgressões. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 24. Pedro 2, versículo 24. He himself bore our sins Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, in his holy body on the tree, sobre o seu próprio corpo no madeiro, so that we may die to sins a fim de que morrêssemos para os pecados and live for righteousness. e vivêssemos para a justiça. By his wounds you have been healed. Suas feridas vocês foram curados. I was a volunteer prayer minister in Jacksonville, Florida in 2011. Eu fui intercessor voluntário ali no ministério em Jacksonville, na Flórida, em 2011. A woman had written on her prayer card Uma mulher tinha escrito um cartão de oração, her wants and desires for prayer. aquilo que ela pedia, aquilo que ela queria em oração. I picked up the card, Eu peguei aquele cartão ali, read it, li and started to cry. e comecei a chorar. Please excuse me if I start to cry. Não se importem se eu começar a chorar aqui de novo. The very last thing on it was, A última coisa nesse cartão de oração era: I want a reason to live. eu preciso, eu quero uma razão para viver. I prayed over her. Eu orei por essa mulher. Her face remained like stone. O rosto dela permaneceu como uma pedra. No signs of emotional change. Não havia nenhum sinal de uma mudança emocional. My heart cried out, O meu coração ali gritava: Father God, Deus, Pai, help me to help her me ajude a ajudar ela know your love. a conhecer o seu amor. I then bent down Então eu me ajoelhei and whispered in her ear, e sussurrei no ouvido dela. can you picture Jesus Você pode enxergar Jesus sitting next to you? se assentado ao seu lado. She nodded her head yes. E ela balançou sua cabeça e disse sim. I whispered, then do it. Então depois eu sussurrei mais uma vez: Let him open his arms deixe que ele abra os seus braços and hold you close to his heart. e o abrace perto e coloque você perto do coração dele. Open your heart Abra o seu coração and receive the Father's love e receba o amor do through Pai Jesus Christ. através de Jesus Cristo. The stone face broke. Aquela cara dela de pedra, aquela fisionomia de pedra quebrou. Tears flowed like rivers of healing waters. As lágrimas começaram a correr como um rio de cura mesmo. Deep sobs came in waves of emotion. Ela começou a sussurrar com ondas de emoção. I whispered in her ear, Eu sussurrei nos ouvidos dela: you are his beloved daughter, você é a filha amada de Deus. in whom he is well E pleased. Ele está muito satisfeito com você. She now had a reason to live. Agora essa mulher tinha uma razão para viver. The Father's love O amor do Pai and his divine mercy e a sua misericórdia divina heals. cura.
Just like in Luke chapter 15, Assim como diz lá em Lucas capítulo 15, the Father is seeking the Son, o Pai, seeking, o Pai está procurando pelo Filho. every day looking for him, Aquele pai ali da parábola estava todo dia procurando, esperando pelo seu filho, hoping that one day esperando que um dia he will come home. ele voltasse para casa. Then he sees him Então o pai avista ele de longe. and is so delighted that he runs out to meet him. E ele fica tão satisfeito que ele corre ao encontro do seu filho. Do you need a homecoming? Você precisa de ser bem-vindo ao lar de Deus. Is it time for you to come home to the Father's love? Será que é tempo de você voltar para o amor de Deus? John 8:32. João 8, capítulo 32. João 8, 32. You will know the truth, E conhecerão a verdade, and the truth will set you free. e essa verdade vos libertará. The word know A palavra conhecer here means through experience and intimacy. aqui significa experimentar uma intimidade. You need the experience of a Heavenly Father. Você precisa experimentar o que o Pai. You either live life as if you have a home Você, de uma forma, você vive a sua vida como or do not have a home in Father God's heart. um lar ou como se você não tivesse um lar no coração do Pai. It is how you feel in Father God's presence. Na presença do Pai. You either hear the voice Você ou ouve a voz of the Heavenly Father do Pai Celeste saying, que diz: "You are my beloved child, Você é meu filho amado, in whom I am well pleased." em quem me compraz. Or you hear the voice of the father of lies saying, Ou você ouve a voz do Pai da mentira dizendo: "Nobody cares about you. Ninguém liga para você. They don't even like you. Eles nem gostam de você. You don't have anyone that loves you. Você não tem ninguém que ama você na sua vida. You were created in the image of and likeness of God, Você foi criado à semelhança e à imagem de Deus, as sons and daughters. como filhos e filhas. The Father is calling you the Father is calling you daily O Pai constantemente chama vocês to make a choice in your decisions to receive His love. para fazer uma escolha nas suas decisões diárias, para receber o amor dele. The enemy is also luring you away. E o inimigo nosso também fica tentando te distrair e te levar para longe, So that you will not receive God's para love. que você não permaneça e receba o amor de Deus. The choice is yours. Essa escolha pertence a The você. question is, whose son and daughter are you? A pergunta é: de quem você é filho? Knowing Scripture of Father God's love Conhecendo os versículos, as escrituras do amor de Deus, does not mean you know God. não significa que você conhece a Deus. Head knowledge without heart knowledge Um conhecimento mental sem o conhecimento do coração is like reading a book about climbing Mount Everest é como ler um livro sobre escalar o Monte Everest without experiencing it. sem ter a experiência dessa escalada. Head knowledge of God's love Um conhecimento mental do amor de Deus cannot be a substitute for heart knowledge não pode substituir o conhecimento do coração. from experiencing it. Você precisa experimentar isso. With head knowledge, Com o conhecimento mental, people know about God, Deus, as pessoas sabem sobre Deus, but they don't know God. mas elas não conhecem a Deus. You need to experience His love. Você precisa experimentar o amor dele. Today it is time for you to choose forgiveness. Hoje é o dia de você escolher o perdão. You have the chance to do it now. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Repeat after me. Vamos repetir isso aqui. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, I ask you to forgive everyone in my life. eu peço que o Senhor perdoe todos na minha vida. I know that you will give me the strength to forgive. Eu sei que o Senhor me dará forças para perdoar. And I thank you that you love me more than I love myself. E eu te agradeço porque o Senhor me ama mais do que eu amo a mim mesmo. Father,
Pai, I forgive you for the times death has come into my family. eu te perdoo pelas vezes que a morte entrou na minha família. Hard times, Pelos momentos de dificuldade. financial difficulties, Pelas dificuldades financeiras. or what I thought were punishments sent by you. Ou por outras coisas que eu pensei que foram punições enviadas pelo Senhor. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, that I am being freed of the evil of unforgiveness. que eu estou sendo liberto do mal, da falta de perdão. Let your Holy Spirit fill me Que o seu Espírito Santo me encha with light, com luz. and let every dark area of my mind Que toda a área escura da minha mente be enlightened. seja iluminada. Amém. Romanos 8:38. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 38 and 39. versículo 38 e 39. For I am convinced Pois eu estou convencido that neither death nor life, que nem a morte nem vida, neither angels nor demons, nem anjos nem demônios, neither the present nem o presente, nor the nem future, o futuro, nor any powers, nem qualquer poder, neither height nem altura, nor depth, nem profundidade, nor anything else nem qualquer outra in coisa, all em creation, toda a criação. nothing, Nada, nothing, nada, nothing nada will be able to separate us será capaz de nos separar from the love of do God amor de Deus that is in Christ que Jesus está em Cristo Jesus, our Lord. nosso Senhor. I give you the opportunity now Eu quero te dar a oportunidade agora to receive the love of God. para receber